Olá, pessoal. Continuando aqui, Elizabeth Reich, iniciação. Agora sim, eu acho que eu passei da metade do livro. É bem grande esse livrinho, né? Na última gravação, nós vimos que a filha do faraó estava fazendo sua iniciação e a passeio de barco com o pai, viu um barco à vela, destruído no mar, né? E lá tinha uma criança. E ela, então, eles levaram essa criança, né? Resgataram, e o pai de Esther, vivendo essa vida lá no Egito, pega um bastão e enche essa criança de energia vital e o faz, né, melhorar rapidamente. E ela resolve então ficar com essa criança e ser responsável pela educação dessa criança. O leva também para o templo, para que ele fosse avaliado e recebesse uma educação, né, que ela desejaria para ele. E então descobre-se que esse menino chamado Bogar, ele tem muita aptidão para as esculturas, para a arte, né? Então, esse foi o número 32. Agora nós estamos entrando no número 33. E o 33, dá licença só um pouquinho que eu vou ter que me ajeitar aqui na cadeira. Pronto. Então, no 33, o 33 ele é bem longo, tá? Desculpa ter que levantar, mas eu estava mal acomodada. No 33, eles vão falar dos ensinamentos de Ptah-hotep, que é o sumo sacerdote, né? Vão falar sobre as 7 oitavas de vibração e sobre a Arca da Aliança. Como esse capítulo, né, é bem extenso, eu o dividi em 3 partes, tá bem? Então vamos fazer a leitura 33, aí 33A e 33B. Combinado? Eu fiz assim, lembrei da Mel. Não deixe de deixar seu like e comentários, se vocês quiserem deixar. Então vamos, 33. Dos ensinamentos de Ptah-hotep, as 7 oitavas de vibração, a Arca da Aliança. Estou diante de Ptah-hotep e ouço suas palavras com devoção. Hoje vou explicar as leis em que se fundamenta o segredo do maravilhoso bastão, do efeito maravilhoso do bastão. Naturalmente, essas são as leis da natureza. Deus está presente por toda parte, e a irradiação de sua onipresença revela-se ao mundo material visível como leis naturais. Em consequência, nada pode acontecer exteriormente a essas leis. Mas em cada escala da evolução, essas leis são diferentes. Há leis que atuam no mundo espiritual, outras no mundo anímico e outras ainda no mundo material. No mundo material, por sua vez, atuam leis diferentes, até mesmo na mesma matéria, segundo as proporções de tamanho. Por exemplo, uma das leis naturais é a de que a superfície da água parada sempre é horizontal. Mas essa lei só vale dentro de certa ordem de dimensão. A gota de água que repousa no cálice de uma flor tem a forma esférica.
E um ser minúsculo que vive num mundo de pequeniníssimas dimensões poderia comprovar que a forma aparente da água é esférica. Por quê? Porque a proporção entre a tensão superficial da água e a força que a impele a ficar sempre na horizontal é bem diferente numa pequena gota. Portanto, numa pequena quantidade do que numa grande superfície de água. Mesmo assim, estão em atuação as mesmas leis. Os homens conhecem muito pouco das forças que atuam nas leis da natureza. Apenas os que aprenderam a conhecê-las em sua vida diária as conhecem. Esses se acostumaram a elas e as denominaram leis da natureza. E visto que as chamaram assim, imaginam que as conhecem a partir de si mesmos. Acham os seus efeitos naturais. Mas ao se depararem com um fenômeno que ainda desconhecem, gritam milagre! Ou dizem que se trata de feitiçaria. Não sabem que essas forças também são as leis da natureza, como aquelas às quais se acostumaram, cuja essência, no entanto, desconhecem. Pois os filhos dos homens não sabem por que de uma semente nasce uma planta, ou por que uma célula fecundada origina uma nova vida. Também desconhecem o sentido da fecundação e o motivo de uma célula se dividir depois dela. Tampouco sabem por que essa divisão torna sempre a se repetir e por que, dessa maneira, começa a multiplicação das células. Esta não termina com o nascimento, mas prolonga-se até surgir um indivíduo completo, até que o crescimento, essa reação em cadeia, se interrompa por si e aos poucos se inicia o processo de involução. Entretanto, como os homens observam diariamente esses fenômenos, acostumaram-se com eles e já não ficam admirados. No entanto, o fato de uma semente originar uma planta, de uma criança nascer e de um ser vivo morrer, ou de o vento soprar de diferentes maneiras conforme provenha dos 4 pontos cardeais, além de vários outros fenômenos cotidianos, também são milagres, tanto como o efeito e o segredo deste bastão, e as outras maravilhas e mágicas dos iniciados. Mas, para que você possa entender corretamente essas forças com que os iniciados trabalham e que também atuam no bastão da vida, é necessário que ainda aprenda várias coisas. Quando falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, você descobriu que tudo que assume uma forma material somente pode ser percebido e reconhecido porque caiu da unidade perfeita, caiu do ponto de equilíbrio. Mas tudo luta para voltar da divisão à unidade e ao equilíbrio eterno. Equilíbrio significa perfeita tranquilidade, imobilidade, tornar-se algo. Portanto, toda a criação visível e cognoscível, ao contrário, é a queda do equilíbrio e significa a eterna luta para recuperá-lo. O que quer dizer a mesma coisa que inquietação, com constante movimento.
Se esse movimento contínuo pudesse deter-se por um só momento, toda a criação seria transformada em energia espiritual, isto é, destruída como matéria. Todas as energias, todas as forças do universo são movimentos que, a partir de um ponto, o seu próprio ponto central, se irradiam em ondas de forma circular, ampliando-se, percorrendo o mundo como vibrações pulsantes. Essas manifestações de força somente cessam quando as forças que perderam o equilíbrio voltam ao estado primitivo, à unidade divina. Portanto, o estado primordial significa que cada fenômeno material deixa de existir. Em sua essência interior, a matéria também é movimento. E quando esse movimento cessa, a matéria deixa de existir. Enquanto o mundo material tridimensional existir, haverá inquietação, movimento, sua lei imutável. Pelo fato de a força criadora se revelar em cada etapa das inúmeras possibilidades, correspondendo a essas etapas, surgem também incontáveis tipos de vibrações, de comprimento e de formas de ondas, frequências das quais percebemos apenas partes enquanto estamos no corpo, com nossas limitadas capacidades de percepção e com a ajuda de nossos órgãos sensoriais. E se uma forma vibratória nos parece como energia imaterial ou como matéria sólida, isso se deve à nossa imaginação e sensação de algo que, em última análise, nada mais é do que movimento, vibração, frequência. Quanto mais curtas as ondas de uma energia se revelam, vou repetir, por favor, desculpa. Quanto mais curtas as ondas de uma energia se revelam, tanto menos temos consciência em nossa imaginação de que se trata de matéria. Chamamos a essas vibrações, as quais vivemos imediatamente na consciência através de nossos órgãos dos sentidos e de acordo com nossas sensações, de diversas maneiras. Matéria, ressonância, eletricidade, calor, paladar, olfato, luz. E as energias e radiações ainda mais elevadas que apenas podemos perceber com os centros cerebrais e nervosos superiores. Chamamos de ondas de pensamento, ondas de ideias. Há irradiações e frequências ainda mais elevadas e penetrantes. Até a mais elevada e mais penetrante frequência de todas, a da força criadora divina, a própria vida. Somente podemos perceber essas frequências como um estado de consciência. Assim, por toda parte do universo atuam inimagináveis tipos de vibrações, das ondas mais curtas até as mais longas. Toda a criação, a começar pelos corpos universais, a partir dos sóis centrais dos sistemas universais, até o menor ser isolado, toda a escala da manifestação são efeitos de fenômenos diferentes provindos dessas irradiações. Vivemos em meio a esses diversos raios, quer o saibamos, quer não.
Esses raios e energias também nos construíram e formaram e atuam constantemente em nosso corpo, em nossa alma e em todo o nosso ser. Todo o universo consiste dessas variadas vibrações. A fonte dessas vibrações criadoras chamamos Deus. Deus fica acima de toda revelação e descansa em si mesmo, na equilibrada calma temporal e inespacial absoluta. Ele se irradia, no entanto, para as formas materiais, a fim de dar-lhes vida e torná-las vivas. Como Deus é onipresente e preenche todo o universo, tudo que existe no universo está impregnado dele. Nada pode existir sem ser Deus e sem que Deus o impregne, visto que ele está por toda parte e nada pode excluí-lo de sua própria presença. Consequentemente, cada ponto oferece a possibilidade de Deus revelar-se através dele, e tudo que foi revelado no mundo cognoscível e que existe traz em si esse próprio ponto central. A partir desse ponto é que começou a primeira revelação, sua criação, a queda do equilíbrio. A esse aspecto de Deus, que cria o mundo material e o torna vivo por impregná-lo, portanto, o que em nós é a essência da própria vida, nós denominamos eu superior. Todas as expressões como Deus, Criador, eu mundial, ou eu superior, ou ainda o princípio criador, significam essa mesma divindade em seus diversos aspectos. No ponto central, as energias que se elevam ainda são altamente espirituais e têm as mais elevadas frequências. Quanto mais se afastam em círculos desse ponto central, tanto mais materiais se tornam, até que as energias irradiadas acabam paulatinamente transformando-se em matéria. Com isso, a força irradiada limita a si mesma, e no limite mais afastado de todos do ponto central da revelação, ela se torna uma crosta rija, material. Em consequência disso, a imagem, o nome do Deus que se manifesta no mundo visível é um círculo. O círculo interior das energias mais elevadas, cercado por uma casca dura material. Expressando isso em palavras, temos todas as criaturas, desde os sóis centrais até os seres isolados, são desenvolvidas segundo essa imagem. Observe a nossa Terra. No ponto central, as forças violentas ainda estão no estado ígneo, latente de um círculo de fogo. Em seguida, vêm as regiões gasosas, depois círculos de fluidos derretidos, e por fim, esse todo está cercado pela crosta dura e firme da matéria. Mas devo chamar sua atenção para o fato de que no ponto central, justamente e ao mesmo tempo que as forças criadoras, existe uma força contrária, a força centrípeta, que puxa todos os fenômenos materiais de novo para si. E se a matéria rija não exercesse uma correspondente resistência,
todos os fenômenos desapareceriam no próprio ponto central, inclusive a nossa Terra, com todos os seus seres vivos. A resistência da matéria impede esse fato, e isso torna possível a criação e a existência, aqui, nesta dura crosta terrestre de vida. Não se esqueça dessa resistência da matéria, pois ainda voltaremos a falar do assunto. Mais um exemplo sobre a construção interior das formas materiais. A espinha dorsal de cada vertebrado mostra em seu diâmetro a mesma organização interior que protege e limita a força vital criadora contida na substância finíssima da medula espinhal, com sua dura casca, isto é, nos ossos da espinha dorsal. Onde quer que você corte um osso do esqueleto, descobrirá o mesmo corte transversal, quer se trate do crânio, da vértebra ou do osso da perna. Se você cortar uma planta, verá o mesmo quadro. Acaso já viu troncos decepados de árvores? A estrutura interior da árvore é a mesma. Do ponto central, círculos de energia vital se irradiaram, alimentados da matéria mais sutil do cerne mais íntimo dela. O cerne mostra a irradiação vital renovada pela árvore em cada primavera, cercada pelo córtex duro do tronco. O crescimento sempre se dá a partir do ponto central, de dentro para fora, e a fonte mais interior de todas as forças e a revelação é Deus. Esse aspecto de Deus, que se reveste de matéria, que transforma aparências em seres vivos e ao qual damos o nome de Eu Superior, ou Logos, também nos puxa de volta para o nosso ponto central, visto que caímos da unidade divina, caímos do estado paradisíaco. É o noivo divino que tem saudade da alma humana. Esse verdadeiro eu divino nunca deve ser confundido com o eu pessoal, que não tem existência real e que não passa de aparência. Por trás de cada forma revelada, seja um sol, um planeta, um ser humano, um animal, uma planta ou matéria, existe a mesma fonte de vida, o mesmo Deus, o mesmo eu divino. Embora esse mesmo Deus esteja presente por toda parte e se manifeste através de cada criatura, as formas de revelação são, entretanto, bastante diferentes, porque ele se manifesta em cada degrau das possibilidades de revelação. E os fenômenos manifestados nos diferentes degraus evolutivos só o manifestam de maneira correspondente ao seu degrau, conscientes de sua força divina criadora, somente até o ponto em que podem vivê-la e suportá-la. Assim, porque viver conscientemente numa forma significa ser essa força e irradiá-la por toda parte, inclusive no próprio corpo, e em consequência disso, o corpo também precisa ter a correspondente força de resistência. Ao contrário, essa irradiação poderia queimar e aniquilar o eu. É por isso que o corpo das diferentes aparições não é formado da mesma maneira, mas na matéria corresponde ao grau de consciência das inúmeras formas de vida
e com diversos graus de força de resistência bem diferenciados. Saiba que é a combinação química da matéria que determina quais as vibrações que um corpo pode suportar. Se um corpo é exposto a uma irradiação que sua força de resistência não suporta, isso danifica todo o sistema nervoso, podendo levar a um colapso e até mesmo a uma doença mental, se a intensidade dessa vibração de força ultrapassar o âmbito de 1/8. O seu efeito tende a ser mortal. Por isso, quando se quer iniciar a consciência de uma pessoa num grau mais elevado da força divina, é necessário primeiro preparar o corpo, submetê-lo a outro processo químico, para que a diferença não seja maior do que 1/8 no máximo. Caso contrário, essa pessoa morrerá. Há 4 degraus de revelação no mundo material. Segundo sua aparência e seu grau de consciência, nós os denominamos de matéria, planta, animal e homem. Em comparação com o homem, a matéria mal denota ter consciência. No entanto, determinadas formações dos cristais demonstram que também existe uma certa espécie de consciência na matéria. Cada grau das formas de revelação mostra 1/8 superior de grau de consciência. O homem é o único que tem a possibilidade de revelar mais graus, chegando até a autoconsciência divina. Tendo em mente os intervalos, as oitavas, com os quais até aqui dividimos os degraus de desenvolvimento, descobrimos que a categoria homem ocupa 4 degraus da grande escala da evolução que vai da Terra até o céu. E que cada um significa a escala de vibrações de 1/8. Os homens os conhecem e os chamam de homem, caracterizado por sua inteligência, gênio, caracterizado pela intuição, profeta, caracterizado por sua sabedoria e amor universal, e, finalmente, o mais elevado, o do ser divino, caracterizado pela onisciência e pelo seu poder. Portanto, há 4 revelações no mundo material que juntas manifestam 7 oitavas de vibração. Cada criatura irradia as mesmas vibrações de que se compõem, consequentemente, aquelas que suporta de maneira consciente. A matéria, o degrau mais baixo da consciência, revela-se apenas através da contração, do resfriamento e do endurecimento. A planta já revela 2 grandes degraus: o material e o que a vivifica, a força vegetativa. Ela revela as vibrações materiais inconscientemente. Usa seu corpo como uma veste, mas seu degrau de consciência é o da matéria vivificadora, o âmbito vegetativo. A força desse hábito em 3 características, pelas quais podemos conhecê-la sempre que se manifestar: a busca pelo alimento, a captação do alimento, a sua assimilação ou digestão. O animal revela 3 forças: a material, a vegetativa e a animal.
Ele tem um corpo, procura seu alimento, come e digere e está consciente no âmbito animal. Ele tem ânimo, instintos, impulsos, sensações, tendências, simpatias, antipatias e desejos. O animal é consciente do 3º grau de desenvolvimento, apenas 1 grau abaixo do homem. O homem comum está 1/8 de vibração acima. Ele é consciente no plano mental, pois tem inteligência, possibilidade de pensar. Mas também revela os outros 3 degraus. O material, ele tem um corpo, um sistema vegetativo, que dá vida ao corpo. Ele busca seu alimento, ele o come e digere. O animal, ele tem ânimo e vida sentimental, tem impulsos, simpatia, antipatia e desejos. No entanto, sua etapa característica é a da inteligência. O homem pensa conscientemente. E aqui ficamos, ok? Ele está dando uma aula para ela, né? É interessante, mas a gente tem que ouvir devagar para poder entender, né? Porque é muita informação. E a gente tem que ler um pouquinho, refletir sobre isso, porque são vários graus, né? É uma boa aula. Tá bom? Então aqui ficamos. Desejo que todos estejam bem, em paz, resilientes, amáveis consigo mesmos, gentis, cuidando com amor do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Vamos buscar esse equilíbrio para que possamos passar por esse isolamento e depois do isolamento podermos também pensar em como nos proteger lá fora, com as máscaras, com os cuidados de higiene, porque será uma outra fase, a qual deveremos nos habituar, né? Aprender e habituarmos. É uma escola, é uma lição, a qual precisamos, né, estar prontos para enfrentar. E enfrentaremos com esperança, com fé, com boa vontade. Eu acredito nisso. Eu acredito em mim, em você e no mundo inteiro. Vamos ficar bem. Graça e paz para todos nós. Um grande e afetuoso abraço.